Boa noite, meus irmãos, que alegria! Estamos aqui para mais uma noite da Conferência Inspire-se. Ontem tivemos uma noite muito agradável, conversamos sobre a igreja multigeracional, tivemos feedbacks muito importantes e muito bons após a primeira noite da Conferência Inspire-se. Estamos aqui motivados para inspirá-lo, para conversarmos hoje sobre a igreja que se organiza em pequenos grupos. Antes de começarmos de fato essa noite, eu queria te pedir para curtir esse vídeo, impulsionando aí no YouTube. Também se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Compartilhe o link dessa transmissão no grupo da sua igreja, com seus conhecidos, com seus colegas, parentes. Vamos compartilhar essa boa notícia, vamos compartilhar essa noite que será muito boa, né? Hoje nós conversaremos sobre os pequenos grupos, uma igreja que se organiza por meio dos pequenos grupos. E eu quero repetir aqui a frase que é o tema da nossa conferência como um todo, né? Inspire-se para liderar uma igreja multigeracional que se organiza em pequenos grupos, que vive a prática do discipulado, resgatando os dons espirituais e que proclama o evangelho da graça. Antes da gente começar essa conversa sobre uma igreja que se organiza em pequenos grupos, eu quero passar a palavra aqui para o nosso pastor, o pastor Gilberto, coordenador geral do GECEL Brasil. Ele fará uma retrospectiva daquilo que conversamos ontem, a igreja multigeracional. Pastor Gilberto, está contigo essa retrospectiva. Olá, meus irmãos, é uma alegria encontrá-los mais uma vez nesse ambiente agradável de inspiração e de motivação. Hoje nós já passamos de 1000 inscritos nessa conferência, pessoas que querem ser inspiradas, motivadas, direcionadas para um projeto de pequenos grupos, para a produção de um ambiente, de crescimento espiritual, de colheita e, acima de tudo, de transformação de homens e mulheres nesse tempo tão adverso que nós atravessamos e pelos quais agora estamos iniciando uma nova caminhada na expectativa de que resultados extraordinários vão acontecer. Nós lançamos uma proposta de nos inspirarmos no decorrer dessa semana, numa retrospectiva dos trabalhos que nós já fizemos no decorrer desses últimos 4 anos com a equipe GECEL Brasil. E a nossa proposta era de que durante essa semana nós pudéssemos apontar os 5 principais eixos que compõem o projeto GECEL Brasil, não é? A igreja multigeracional, os pequenos grupos, o discipulado, os dons espirituais e o evangelho da graça. E eles se integram de uma forma muito interessante e vocês irão observar isso à medida em que formos aqui apresentando cada dia o tema do dia. Ontem nós compartilhamos com vocês uma expectativa e uma vida, uma prática de vida muito agradável que eu tenho tido a alegria de presenciar e de participar aqui na Primeira do Industrial, do que é a igreja geracional. Nós hoje realizamos toda a nossa dinâmica de cultos em celebrações específicas para crianças, juniores, adolescentes, jovens e família. E a nossa expectativa é de que em breve nós possamos também ter o culto geracional da terceira idade. O que temos entendido nesse tempo é que as gerações se conectam de uma forma muito interessante para produzir um ambiente de salvação, de inspiração, de motivação e para que os dons ministeriais e pastorais possam também ser desenvolvidos nessas faixas etárias. O que eu tenho entendido é que tem pessoas que têm um chamado específico para pastorear crianças. Então nós as integramos dentro de um projeto de igreja geracional para crianças. Como alguns têm um chamado específico para trabalhar com juniores, com adolescentes, com jovens, com a família ou com a terceira idade. A nossa proposta na igreja geracional não é apenas agrupar as pessoas em faixas etárias, mas é produzir uma interligação entre as gerações, quando uma geração serve a outra, e nós nos encontramos nos cultos de celebração, quando juntos produzimos um ambiente muito agradável dentro da nossa geração, mas impulsionamos uma igreja multigeracional. Crianças ganhando crianças, juniores ganhando juniores, adolescentes ganhando adolescentes, jovens ganhando jovens, famílias ganhando famílias, terceira idade ganhando pessoas da terceira idade, e nós ganhando o reino, o mundo, expandindo-se o reino com almas que Deus tem nos dado a alegria de ganhar neste lugar. Esse mês passado, eu tive uma alegria muito especial ao visitar uma família, e naquela casa há uma junior, de uma faixa etária de mais ou menos 10 anos de idade, e ela veio me contar com alegria a sua experiência de ser batizada com o Espírito Santo. E eu disse para ela, bom, agora você vai para dentro da sua igreja geracional de juniores e vai compartilhar com seus amiguinhos essa experiência do batismo com o Espírito Santo.
Tenho entendido que essa dinâmica de uma igreja geracional é uma proposta inteligente para que nós façamos uma colheita em todas as gerações simultaneamente. A Bíblia diz lá no Salmo 145 que uma geração comunicará a outra geração as suas grandezas. O que estamos fazendo nesse tempo é que a nossa geração está comunicando às gerações que virão, às gerações que nos sucederão se Cristo não voltar em breve, comunicamos a ela esta graça do Evangelho, esta revelação. Então, não queremos apenas ganhar a nossa geração para Cristo, nós queremos também ganhar a próxima geração para Cristo. Eu tenho dito para os amigos, compartilhando essa palavra da igreja multigeracional, na minha análise, o Evangelho se perdeu na Europa por causa da desconexão geracional. Uma geração se foi e outra não se levantou no lugar para continuar o movimento da igreja no continente europeu. O que estamos fazendo aqui é aprendendo com a história e entendendo que não nos é suficiente apenas ganhar a nossa geração. Nós precisamos conectar as próximas gerações a este Evangelho que nos alcançou. Esta igreja multigeracional está comprometida com uma grande revolução. A revolução que acontece por meio da proclamação do Evangelho da Graça, que salva os homens e os transforma de uma forma muito especial nesse tempo que estamos vivendo. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os pequenos grupos, mas eu queria fazer uma retrospectiva sobre essa palavra de uma igreja multigeracional. E se você quiser ir lá no canal do GCL Brasil, você vai encontrar a ministração de ontem, você pode acessá-la, ouvi-la, vê-la novamente e extrair dela aquilo de melhor que Deus tem para falar contigo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Estamos de volta daqui a alguns minutinhos, logo depois da fala do pastor Rafael. Quero também compartilhar com vocês alguns livros que serão sorteados durante a semana. Nós temos aqui O Discípulo Radical, de John Stott. Nós temos aqui também Andando com Leões, de Jonathan Wiggins, né? Nós temos Igreja Centrada, do Timothy Keller, que dispensa comentários. É um livro que tem que ser referência e cabeceira para todo líder. E quero falar também do sorteio de hoje. Hoje o nosso tema é pequenos grupos e o nosso sorteio hoje tem um livro que é um clássico das igrejas em pequenos grupos. É um livro que precisamos ler, que precisamos entender, né? Edificando uma igreja de grupos pequenos, do Bill e do Russ Robinson. Esse livro é uma referência para todos nós e você pode ganhá-lo. E como você pode ganhar esse livro essa noite? Você vai fazer um comentário aí no YouTube e nesse comentário você precisa colocar a hashtag GCL. Então, vamos comentar aí, todos os comentários serão computados e ao final desta noite, desta transmissão, você poderá ganhar esse livro, Edificando uma Igreja de Grupos Pequenos. Então, comenta aí, já começa a comentar agora. Fala algo que está te inspirando e no meio desse comentário, coloque a hashtag GCL para participar desse sorteio. E o tema de hoje é Inspire-se para liderar uma igreja organizada em pequenos grupos. Eu quero passar a palavra novamente para o pastor Gilberto e ele conduzirá agora um momento de reflexão sobre os pequenos grupos. Amém. De volta agora para que, nesta noite, suplicando a graça de Deus e a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, não só aqui onde estamos, mas também aonde vocês estão, que Ele possa trazer para nós luz e revelação, graça e glória, para que possamos juntos entender e compreender um propósito de Deus para esse tempo. Eu tenho entendido que Deus alinha os seus propósitos a um determinado tempo. E para mim, este é um tempo de fazermos a maior colheita de todos os tempos. Então, o propósito de Deus da grande colheita e o tempo de Deus que agora se unem em um lugar. E nós somos essa geração que fará esta grande colheita. Aliás, não é que faremos a grande colheita. Essa grande colheita já está acontecendo. Hoje, igrejas pelo mundo afora, no continente africano, no continente asiático, mesmo na China, na Índia, estão crescendo de uma forma
extraordinária, evidenciando de que há um mover de Deus, um sopro de Deus para esse tempo. E nós não queremos perder esse tempo. Nós queremos participar dessa grande colheita. E hoje terei a alegria de poder compartilhar com vocês um pouco sobre essa expectativa da grande colheita à luz dos pequenos grupos e como esses pequenos grupos serão um instrumento de Deus para que possamos juntos fazer essa grande colheita. Quero inicialmente fazer aqui um agradecimento especial a toda a equipe do GECEL Brasil. Fomos uma equipe nomeada já há 4 anos para poder compor um projeto, organizarmos um projeto, e homens que se dedicaram neste período, alguns deles já partiram, como o caso do pastor Fabiano e o pastor Júnior, não é, que nos deixaram nesse tempo, mas eu quero fazer uma menção honrosa a eles, bem como aqueles que também já serviram no projeto, e aqueles que ainda estão hoje nas coordenadorias regionais, não é? Ao Natanael na primeira região, ao pastor Rafael aqui na segunda, ao Flávio na terceira, ao Suame na quarta região, o Jefferson Belloni lá na quinta, o Davidson na sétima, o Marcos Klein na oitava região. Quero também fazer uma homenagem especial ao pastor Jefferson Rosa, que foi o nosso coordenador do Sul durante um tempo, ao Alexandre, que foi o coordenador aqui da segunda região, ao Wagner, que foi o coordenador da sexta. Quero também fazer menção ao pastor Aguinaldo Valadares, que foi um pastor presente conosco nesse projeto desde o seu início. Nós começamos em 2017 na igreja do pastor Aguinaldo em Mantiqueira, em uma reunião marcante para as nossas vidas lá, foi o pontapé inicial desse projeto. Não posso deixar também de fazer um agradecimento especial ao Conselho Geral da Igreja Metodista Wesleyana, e faço isso na pessoa do bispo Jami, que foi quem nos nomeou, quem nos confiou essa missão, né, especificamente quem tem nos apoiado de uma forma muito intensa no decorrer desses 4 anos. Quero agradecer a todos os bispos de todas as regiões, porque todos eles têm sido importantes nesse processo de abrir as portas das regiões e de estar conosco, interagindo com seus pastores nessa ideia dos pequenos grupos, nessa visão dos pequenos grupos. Então eu quero deixar aqui uma palavra de honra a todos os bispos, né, especificamente na figura do bispo Jami, que é o presidente do Conselho Geral, não só a minha palavra de gratidão, mas de toda a equipe do GECEL Brasil, pela oportunidade que vocês nos concederam de servir ao reino nesse tempo que para nós foi tão especial. A missão da equipe GECEL Brasil é elaborar e produzir e implementar dentro da nossa denominação uma proposta de pequenos grupos. Foi exatamente com esta missão que nós chegamos neste lugar. Viemos para aqui com o objetivo de construir um projeto de pequenos grupos que coubesse, que pudesse ser usado por todas as nossas igrejas em qualquer lugar deste Brasil, até mesmo fora dele. Entendemos que também faz parte desta missão, né, da nossa missão, da missão da equipe de GECEL Brasil, produzir um ambiente de paixão e de motivação, como também um ambiente de inspiração. E desde os nossos primeiros eventos, temos procurado colocar paixão, motivação, inspiração, para que vocês possam receber a revelação desta proposta, não de uma forma fria, mas com todo o sangue que corre em nossos olhos, né, e que bate em nosso coração por esse projeto. O nosso desafio nessa semana será inspirá-los para liderar uma igreja multigeracional, organizada em pequenos grupos, que vive a prática do discipulado, resgatando os dons espirituais e proclamando o Evangelho da Graça. E hoje, de uma forma muito específica, o nosso tema será os pequenos grupos. E a palavra de hoje é: inspire-se para liderar uma igreja organizada em pequenos grupos. Espero que o Espírito Santo me dê clareza e dê a vocês compreensão de todas as palavras que nós vamos ministrar, e que essas palavras possam encontrar guarida em vossos corações e produzir um resultado extraordinário nos próximos dias, não só na minha vida, na sua vida como pastor, mas na vida de toda a denominação onde servimos ao Senhor com os nossos ministérios. Quero iniciar dizendo para vocês que... Quero iniciar dizendo que eu vou precisar de uma água. Isso aí, obrigado. E aí eu quero fazer menção aqui, mostrar para vocês uma caneca muito especial que foi feita para esse congresso, né? Inspire-se, com o meu nome dos palestrantes. Isso é sinal de uma equipe de excelência na organização. Muito obrigado a todos vocês, né? A Sara em especial, os meninos aí das mídias que estão trabalhando por trás para que tudo pudesse acontecer com graça e com alegria. Ontem nós tivemos um imprevisto inicial, houve um temporal aqui nessa região, muitas dificuldades, e nós tivemos um problema com a internet. Mas graças a Deus hoje, com muita alegria, com muita satisfação, nós podemos nos encontrar para um tempo inspirador. Bem, à luz da literatura, de toda a obra literária que trata sobre os pequenos grupos, e isto na ótica de todos aqueles que escrevem para as igrejas em células, na visão desses doutrinadores,
há dois estilos de igreja, duas categorias de igrejas bem definidas por eles, e com a qual eu concordo com essa definição, que é a igreja de programas e a igreja em pequenos grupos, em alguns casos, né, a igreja em células. A palavra em células é usada para qualificar melhor a questão dos pequenos grupos. Então, nós podemos dizer que, à luz de todos aqueles que entendem desta matéria, a igreja é apresentada em duas organizações: a igreja que vive de programas, ou a igreja de programas, e a igreja em pequenos grupos. As igrejas de programas são aquelas que escolheram realizar toda a sua dinâmica de evangelização e consolidação dos seus membros por meio de eventos. Então, eu sei que quando eu falo em ganhar e consolidar por meio de eventos, vocês conseguem fazer uma análise daquelas igrejas que fazem eventos, né? Então, elas fazem eventos evangelísticos, fazem eventos, campanhas, fazem cruzadas, promovem atividades, promovem congressos, né? Elas giram ao redor desses eventos porque elas acreditam que quanto mais eventos elas fizerem, mais pessoas elas vão ganhar e mais pessoas elas conseguem consolidar ou integrar dentro da realidade da igreja. Nessas igrejas de programa, geralmente, 20% dos membros trabalham, realizam toda a atividade e 80% da membresia apenas assistem aos programas que são bem elaborados, né, aos projetos ali que são organizados e contribuem financeiramente com a igreja local. Ou seja, você tem nas igrejas de programa uma participação em média de 20% da membresia fazendo acontecer e os 80% apenas participando como assistente e contribuintes. Nessas igrejas de programa, a grande comissão é compreendida como uma missão para os pastores e líderes das igrejas. As pessoas não conseguem enxergar que a palavra de Jesus em Mateus 28, 18 a 20, refere-se a uma missão nossa, a nossa missão. E elas olham para aquela grande comissão como se ela fosse uma missão pastoral, né? De um pastor, de uma equipe pastoral, né? De uma rede de pastores ou de alguns líderes. Eles não conseguem ter essa perspectiva de uma igreja que entende que a grande comissão é a missão de todos, é a missão para todos, é a missão com todos. Nas igrejas de programas, as equipes vivem exclusivamente para elaborar, preparar e realizar eventos. E geralmente, estes eventos tomam uma boa parte de toda a equipe, de todos aqueles que trabalham na igreja. E geralmente as igrejas de programa, elas se especializam em fazer programas para diversas faixas etárias. Então você sai de um evento e já começa a preparar outro, né? Toda a dinâmica e uma boa parte do tempo que essas igrejas gastam é exatamente para fazer acontecer a programação e as suas atividades. O foco da igreja de programas é manter a agenda cheia de eventos e de atividades. Os pastores que optaram por essa igreja de programa, eles acreditam que se as suas igrejas produzirem diversos tipos de cultos, diversos tipos de campanhas, diversos tipos de eventos, eles estarão ocupando as suas ovelhas e com isso elas terão algum tipo de crescimento e de resultado espiritual, não é? É lógico que nós não desmerecemos essas atividades, nem dizemos que elas não têm uma contribuição ou que não propiciam uma oportunidade às pessoas de crescimento, né? De ter um nível de conhecimento. Mas o foco da igreja em programa é agenda cheia, muitos eventos. A igreja, né, e a alegria do pastor é ver terminar um evento e começar outro, né? E casa cheia, e convidando gente, convidando crentes de outras igrejas, né? A intenção é ver que aquele evento foi bem elaborado e houve um impacto na congregação. A congregação ficou feliz porque um grande evento foi feito e aquela igreja foi cheia mais uma vez. Nas igrejas de programas, há uma disputa acirrada da liderança pelas melhores datas, né? E eu tenho já quase 40 anos de Wesleyano, e eu vim de um período em que a gente ia para as reuniões de conselho local e a gente ia quase que armado, né? Essa data é minha, essa não abro mão, essa data eu quero, essa data eu preciso, essa data já é minha, né? E por muito tempo eu participei dessa discussão, por muito tempo eu briguei também por datas, por muito tempo havia no meu coração uma intenção de servir ao Senhor, fazendo coisas e produzindo evento, e geralmente, na maioria das vezes, os eventos que nós fazíamos eram eventos para crente, para nós mesmos, né? E nós fazíamos pensando em outros crentes,
crentes. E aí a gente convidava um monte de igreja evangélica, mandava umas cartinhas, fazíamos cartinhas, íamos entregar as cartinhas, porque para nós a alegria, né, o êxito, o sucesso do nosso ministério estava em fazer um grande evento para crente e encher a igreja de crente. As igrejas em pequenos grupos são aquelas que escolheram desenvolver o programa de evangelização, discipulado, comunhão, integração, serviço cristão, pastoreio do rebanho e treinamento da sua liderança por meio dos pequenos grupos. Essas duas igrejas têm duas estratégias totalmente diferentes e agem totalmente diferente no mesmo contexto social, sociológico e temporal. As igrejas de programa realizam eventos porque elas acreditam que assim elas dão atividade aos seus líderes, elas envolvem a igreja, envolvem os crentes, traz os crentes para a igreja e ela espera ter um crescimento através disso. A igreja em pequenos grupos, ela tem uma visão diferente. Ela entende que tudo acontecerá a partir dos pequenos grupos. E a igreja em pequenos grupos olha para os seus pequenos grupos como sendo eles os responsáveis pelo programa de evangelização, de discipulado, de comunhão, de integração, de serviço cristão, de pastoreio, de cuidado, de treinamento de liderança. Para a igreja em pequenos grupos, os pequenos grupos é a mola central que movimenta todo o eixo da igreja. E é esta a nossa visão. Eu tenho compreendido que se nós não colocarmos o GECEL como o eixo, como a mola mestre, como sendo o eixo que vai girar as demais engrenagens, nós perderemos o tempo, o time da grande colheita e no final vocês vão entender o porquê desta minha afirmação. Então, quando nós pensamos em uma igreja de pequenos grupos, nós visualizamos um lugar em que não há concorrência por espaço ou por agenda. Porque como toda a vida da igreja acontece nos pequenos grupos, como é o caso aqui da primeira industrial, você tem dias que tem 20 GECELs acontecendo, tem dia que você tem 10 GECELs, tem dia que você tem 5, cada GECEL tem a sua programação, às vezes faz um programa especial, às vezes faz uma festa. Não existe concorrência de datas, porque é data para todos. Não existe concorrência de espaço, porque existe espaço para todos. Como também não existe concorrência para poder aparecer, né? Porque cada um deles estão dentro de um ambiente agradável e todos aparecem naquele ambiente que estão fazendo o seu trabalho. Essas igrejas em pequenos grupos entendem que a grande comissão é uma missão para todos os cristãos, para todos os discípulos de Jesus. A ordem de ir pelo mundo fazendo discípulos não é uma ordem para o pastor ou para a liderança da igreja, é uma ordem para todos os cristãos. E quando nós nos encontramos no ambiente dos pequenos grupos, nós desafiamos a membresia, a todos os membros da nossa igreja, a toda a nossa comunidade, a se comprometer com a salvação de outras pessoas, de produzir um ambiente de transformação e de comprometimento com o reino ao redor das nossas famílias, das nossas casas, do lugar de trabalho, aonde nós vivemos e nos relacionamos. Para nós, o nosso objetivo e todo o nosso trabalho de evangelização acontece a partir dos GECELs, a partir dos pequenos grupos, a partir das reuniões domésticas que acontecem uma vez por semana em cada casa. Então aqui nós não temos um congresso de evangelismo, nós não temos aqui um departamento de evangelismo da igreja, nós não temos aqui um ministério de evangelismo, nós não temos aqui uma equipe de evangelismo e nós não temos um programa para evangelismo em um grupo, em um determinado grupo de pessoas. Aqui toda a igreja está integrada num projeto de evangelização. E cada membro sabe da sua responsabilidade de levar um amigo não crente, um amigo desviado, um amigo desigrejado, alguém que se desconectou, né, a estar se conectando com esta família através dos pequenos grupos. Digo para vocês que isso é dinâmico e libertador para nós pastores. Porque durante um tempo considerável da minha vida, eu não podia ter vida social aos sábados. Todo sábado tinha um culto. Todo sábado tinha um encontro distrital, todo sábado tinha um evento. E eu não podia viver a família, não podia ir num shopping, não podia sair com filhos, porque o dia que você tem para fazer isso é os sábados. Mas de uma forma assim, terrível, as nossas agendas foram sendo sufocadas com tanto evento, com tanta coisa do mesmo, e o mesmo do mesmo. Até que chegou uma hora em que eu resolvi que eu não participaria mais de culto dia de sábado. Você pode fazer o que quiser. Você me chama para um churrasco, para uma festa, não é? Mas culto dia de sábado só se for um culto muito especial. Para ser o mesmo do mesmo, para ser pior do que o culto de domingo, não tem razão de ter culto dia de sábado.
O sábado é o dia de uma integração, é o dia de nós promovermos o momento com a família, é o dia que você vai num casamento de alguém, numa festa de aniversário, né? Então, já há alguns anos, aqui na minha igreja, foi libertador. Culto dia de sábado, sem chance, não é? E isso já tem aqui pelo menos uma meia dúzia de anos que isso aconteceu. O foco das igrejas de programa são eventos, enquanto que o foco da igreja em pequeno grupo são as pessoas. Enquanto a igreja de programa vê eventos e programa, a igreja em pequenos grupos vê pessoas, vê vidas, almas, pessoas que precisam ser alcançadas. E nós sabemos que essas pessoas que hoje precisam ser alcançadas, muitas vezes não serão alcançadas por mais um culto que nós fazemos. Nós queremos ter um bom culto, o nosso culto dominical. Mas nos demais dias, nós queremos ter um envolvimento relacional. Vivemos uma vida de relacionamento e produzimos uma transformação das pessoas, uma motivação das pessoas por meio deste ambiente relacional. A mudança de uma igreja de programas para uma igreja de pequenos grupos passa necessariamente pela mudança da mentalidade do pastor e dos líderes locais. Um grande entrave hoje para o crescimento dos pequenos grupos dentro da nossa denominação são pastores, que não conseguem mudar a chave, que não conseguem entender que esse sistema de programa já não nos leva a nenhum lugar, que mais atividade não produz nada, que mais, no nosso caso, tem sido considerado em menos, porque fazemos mais coisas, mas temos menos resultados. Então, se nós pastores, se a mudança não acontecer conosco, se a nossa mentalidade não for transformada para observarmos que estamos fazendo muito, mas colhendo pouco, e que o nosso desafio é trabalhar menos e colher mais, e que isso é possível acontecer através das igrejas que vivem a prática dos pequenos grupos. Enquanto nós não entendemos isso, nós vamos viver uma igreja de programa. E pastores desejosos, ansiosos por fazer programa, e sentindo crise de abstinência por não ter programas. Acho que esta pandemia foi um trato de Deus para muitas dessas pessoas que viviam com as suas agendas lotadas. Alguns entraram quase que em depressão por causa disso, né? De ter que ficar em casa, de não ter para onde ir, de não poder ir a um culto, não poder fazer algo mais. Enquanto que aqui, na igreja que pastoreio, nós aproveitamos esse tempo para cuidar de pessoas, nos relacionar com pessoas, fazer contato com pessoas. Quando nós voltamos à atividade normal da igreja, nós tínhamos muito mais gente do que nós tínhamos quando nós paramos no início da pandemia. Porque nós não paramos durante a pandemia. Por que não paramos? Porque as nossas atividades não se resumiam a cultos. Nós tínhamos uma integração relacional. O nosso foco eram pessoas. Pessoas com as quais nós continuamos conectados. Por via do WhatsApp, por via de mensagens, por via de telefonemas, por via de videochamadas, por via de transmissões no YouTube, no Facebook. Nós continuamos conectados a essas pessoas. E essas pessoas trouxeram outras pessoas. A igreja que pastoreio hoje é uma igreja totalmente diferente da igreja que eu tinha antes da pandemia. Por quê? Porque nós não estamos baseados em uma igreja de eventos, de realização de programas. Nós tínhamos um foco. Vidas, encontrar pessoas que precisam ser conectadas nesse tempo de adversidade e dificuldade. Há pastores que têm a visão dos pequenos grupos, que olham e dizem, isso é bom, pastor Gilberto, eu quero isso é interessante, não é? Eu li o livro, gostei, participei de um congresso. Mas eu digo para vocês que o êxito chegará na vida de pastores que foram tomados pela visão. Pastor Pedro Estrela tem uma fala que diz que uma coisa é você ter a visão, outra coisa é quando a visão te tem. E eu sei que é difícil você conseguir produzir um ambiente de mudança na sua igreja local se a visão ainda não te tomou. E se eu estou falando para você que ainda hoje tem crise de abstinência por causa de programas e de muitos eventos, Deus está me usando para falar contigo, abra os teus olhos. É tempo de você recomeçar, e recomeçar dentro de uma nova perspectiva, de uma perspectiva diferente, numa ideia de que você pode fazer algo extraordinário acontecer na vida de pessoas, e que você não precisa de programas, que gasta tempo, gasta dinheiro, gasta grandes envolvimentos, e que às vezes produz muito pouco resultado na vida daqueles que realmente precisam ser alcançados. Então, você que deseja fazer uma transformação da sua igreja, que entende que é mais lógico ter uma igreja que vive em pequenos grupos do que girar uma roda de programação, você precisa ser tomado por essa visão. E como é que um pastor é tomado pela visão? Eu digo que existem algumas formas. Você precisa primeiro ler sobre a visão.
Porque quanto mais você lê, mais você compreende. Mas é muito importante que você participe de eventos como esses. Por que nós temos nos destacados nesses tempos e nos dedicados, né, de uma forma muito especial a produzir encontros, produzir conferências como essa? Porque nós queremos inspirar pastores sobre essa visão. Então nós entendemos que a cada encontro que você participa, a sua mentalidade abre um pouco mais e você permite que essa visão vai tomando o seu coração. Mas eu diria para vocês que o ponto mais fundamental para você ser tomado pela visão é você andar com alguém que tenha visão. É você conversar com alguém que já foi tomado pela visão. Tomar um café com essa pessoa, almoçar com ela, sentar do lado dela, ir num culto da igreja dela, visitá-la, partilhar com ela as suas necessidades. Ou seja, a visão é algo que se comunica de homem para homem. Um homem é um instrumento que Deus usa para comunicar a visão a outros homens. Então, de repente, quem sabe o que tem lhe faltado como pastor, como líder, é ter ao teu lado alguém visionário, alguém que já foi tomado pela visão e que isto ajudará você a compreender e a ser tomado por essa visão. E quando tomado por essa visão, você convencerá as pessoas que estão ao seu redor, a sua liderança, a sua igreja, a caminhar contigo nessa visão. Às vezes, alguém chega para mim, alguns pastores me ligam, como recebi uma ligação agora, há mais ou menos 30 dias atrás, o pastor diz: pastor, tem como o senhor vir aqui na minha igreja para poder ensinar o meu povo sobre Gessel? E eu disse para ele: olha, eu não acho que deva ser esse o caminho do começo. Eu acho que a gente deveria começar por ti. Eu acho que quem tem que ensinar a sua igreja sobre Gessel é você. O que eu posso me propor a fazer é, tanto eu quanto os meus pastores, quanto a equipe do Gessel Brasil, tirar um tempo para poder te inspirar, te motivar e conversar contigo sobre a visão. Mas quem tem que fazer acontecer na comunidade local é o pastor. E quando o pastor me disse que a sua comunidade local não conseguiu se convencer de Gessel, é porque ele ainda não foi tomado pela visão. Nem ele mesmo ainda foi convencido na integralidade. É muito difícil você convencer alguém de algo que não te convenceu. Então, eu diria para você que está me ouvindo, quem sabe já por algumas vezes, que está pensando em começar o Gessel, porque você acha que tem dado certo, você tem visto falar que as igrejas que estão organizadas em pequenos grupos estão crescendo, você tem visto o modelo. Eu diria para ti o seguinte: não comece até que a visão arda no seu coração, até que a visão te consuma. Eu me lembro que há mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás, aqui na Igreja do Industrial, e as coisas nós tivemos um momento que as coisas travaram um pouquinho, e eu disse para a igreja: olha, eu não tenho um outro programa ministerial senão os pequenos grupos. Eu não sei fazer outra coisa e não consigo rodar outra roda. Ou será Gessel ou será nada, porque eu não consigo fazer outra coisa. E isso para mim foi muito esclarecedor, e creio que também foi muito esclarecedor para a vida da minha igreja, que a partir daquele tempo nós demos mais um salto, e Deus nos levou a estar crescendo nessa graça, né? Os nossos Gessels estão quase todos nas fases de multiplicação, lotados de gente. Estamos tendo um pequeno embaraço na multiplicação por causa de treinamento de líderes, mas Deus tem nos dado neste lugar uma igreja efervescente, uma igreja dinâmica, né? Daqui a pouco vocês vão ver um dos nossos coordenadores, o aspirante Gustavo, que hoje coordena uma área de Gessels, e ele vai poder partilhar um pouco dessa efervescência dos Gessels em nossa vida. Como que esse sangue corre em nossas veias e como isso produz uma igreja extraordinária, de milagres, de salvação, de transformação, de crescimento, né? E acima de tudo, de avanço do reino nesse tempo de tantas adversidades. Olha, eu quero dizer para você uma coisa bem clara: Gessel é vinho novo. E Jesus foi muito claro ao dizer que você não pode colocar vinho novo em odres velhas. Ou você constrói uma odre nova, ou você vai perder o vinho novo e as odres velhas. Vinho novo em odres velhas compromete as odres e perde-se o vinho. E é muito interessante essa abordagem, porque quando Jesus fala sobre isso, ele não está preocupado apenas com o perecimento do vinho novo. Ele também está preocupado com o perecimento das odres velhas. E eu tenho entendido claramente que nós vamos ter que entender que esta realidade do novo precisa de uma estrutura nova para ser colocada. E você diz: pastor, mas como é que a gente faz nesse caso? Como é que o senhor fez na igreja industrial? Eu deixei bem claro para a minha igreja que nós tínhamos uma proposta nova, que eram os pequenos grupos. Mas ninguém foi obrigado a abraçar essa proposta. Em momento algum eu disse: olha, quem não estiver comigo está fora. Se você não estiver na visão, você está fora. A porta da rua é a serventia da casa. Eu nunca disse isso. Porque eu sempre entendi que essa transformação da igreja aconteceria gradualmente. E que se gastaria um tempo para isso poder acontecer. Que aquelas pessoas que ainda não foram convencidas no primeiro momento, em um segundo momento, em um terceiro momento ou em um quarto momento, seriam convencidas. E esta é a realidade hoje da igreja que pastorei.
em que 98% dela entende essa dinâmica do GECEL e vive essa prática. Ninguém precisou sair daqui, ninguém precisou deixar a sua posição, ninguém precisou ser colocado para fora para que a visão fosse instaurada. Mas nós começamos com gente nova. Quando eu falo que vinho novo se põe em odres novas em relação aos GECELs, eu quero deixar bem claro que às vezes vai ter na tua igreja algumas pessoas mais velhas que não comportarão esta medida, que não se sentem chamados para esse projeto. Você não precisa desprezar essas pessoas. Você pode continuar amando, dando a elas oportunidade, permitindo que elas sirvam em outras áreas, mas você começa essa nova estrutura de GECEL com gente nova, com quem está chegando, com quem quer, com quem se sente vocacionado. Qual não foi a minha surpresa quando eu comecei o implemento do GECEL daqui na Igreja do Industrial, de que muitas pessoas que estavam assentadas nas cadeiras da minha igreja já tinham uma prática de pequenos grupos em outros tempos, em outras denominações. E quando eu comecei o movimento com isso, essas pessoas chegaram para fazer aquilo que elas já sabiam fazer em outro lugar. Então, vinho novo em odre nova significa você começar um planejamento de uma igreja nova, de uma igreja em GECELs, com pessoas que querem viver essa prática, sem você precisar desprezar as demais, sem você precisar acabar com uma estrutura que ainda está funcionando. Quando nós começamos aqui nessa igreja, essa igreja é uma igreja cinquentenária, já tem 50 anos de existência, 51 anos de existência, aqui ainda está viva a membro número 1, aquela que foi recebida como número 1, aqui ainda está o casal que casou, o primeiro casamento dessa igreja. Então eu não estou aqui numa igreja que começou ontem, e eu tenho pessoas que estão aqui há mais de 50 anos. A bem da verdade, hoje, em todos os momentos, nenhuma delas me foi embaraço, mas cada uma pôde contribuir da sua forma, do seu jeito, na sua perspectiva, para que esse projeto pudesse acontecer. Uma coisa era clara, eles sabiam, que o pastor deles sabiam para onde queria ir. Qual era o objetivo? Para onde nós estávamos voando? Aonde nós queríamos chegar? Então, adeque o vinho novo em odres novas. Preserve as odres velhas. Não precisa obrigar os velhos a aceitar isso que é novo. Trabalhe essa cultura dentro da tua igreja e em 2 tempos você terá uma construção de uma igreja que vai lhe trazer muitas alegrias nos próximos tempos. GECEL é um projeto para líderes descentralizadores. Há uma coisa que não comporta no programa do GECELs. Líderes que centralizam coisas nas suas mãos. Quanto mais centralizador é um pastor, menor será o seu rebanho. Porque quando ele centraliza em si, ele elimina a potencialidade do crescimento da liderança que está ao redor dele. Se há algo que eu faço com alegria neste lugar, é entregar as minhas funções aos líderes e aos pastores para que possam fazer com alegria. Descentralizar é a melhor maneira de você produzir um crescimento no seu ministério, na sua vida pessoal e no reino de Deus de uma forma extraordinária. Então, GECELs é para líderes descentralizadores. Se você é um pastor centralizador, esse projeto não vai caber na sua vida, no seu ministério. GECEL é um projeto para quem não tem pressa. Tem gente que acha que precisa ganhar 1000 pessoas esse ano. Não é com GECEL. GECEL é um crescimento lento, é um crescimento de multiplicação. Eu estava ouvindo essa semana uma palavra do pastor Ebi Uber que me chamou muito a atenção, né? E ele diz o seguinte, a soma, no primeiro momento, ela é maior do que a multiplicação. Então, se você tem 1 mais 1, é 2. 1 vezes 1 é 1. Não é isso? Então, quando você começa num processo de soma, a soma parece ser maior do que a multiplicação. Quando você vai para o 2, né? Então, 1 mais 1 é 2, 1 vezes 1 é 1. Então, a multiplicação ficou para trás. Quando você chega no 2 vezes 1, aí iguala. Multiplicação e adição se equiparam. 1 mais 1 é 2 e 2 vezes 1 é 2. Mas a partir do segundo momento, você tem um processo de transformação da sua comunidade. Em que agora, 2 mais 2 serão 4, mais 2 vezes 2, 4. E aí o próximo passo, 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, e aí exponencialmente você começa a levar a sua igreja a um processo de multiplicação. Inicialmente, parece que o somatório vai dar mais resultado do que a multiplicação. Mas quando você começa a levar a sua igreja para esse processo da multiplicação, em um tempo, e esse tempo precisa ser compreendido, porque ele não vai acontecer no primeiro ano. Nós estamos aqui na Igreja do Industrial, eu estou pastoreando essa igreja, esse é o meu 10º ano, vou para 11 anos agora em janeiro. Mas nós não crescemos em GECEL de uma forma consistente desde o início. Nós passamos os primeiros 5 anos com algumas dificuldades, compreendendo o projeto, reformulando, reorganizando, mas nós sabíamos que iríamos fazer uma revolução neste lugar através dos pequenos grupos. Então, num primeiro momento, o somatório
pode parecer que está crescendo mais, mas a multiplicação em um espaço de tempo evidenciará que esse é o caminho para o crescimento da igreja. Não tenha pressa. Entenda que no tempo as coisas começarão a se multiplicar. Multiplicarão seus discípulos, multiplicarão seus líderes, multiplicarão seus GECELs, multiplicará-se a equipe pastoral, multiplicará-se a igreja que você está pastoreando e onde você está hoje trabalhando. O projeto GECEL também é um projeto para quem trabalha no anonimato. A igreja de programa, as pessoas valorizam muito estar à frente, ser reconhecida por aquele evento, estar dirigindo os eventos, serem vistas. A igreja em pequenos grupos, as pessoas não são observadas. Esta igreja que pastorei está passando por uma grande revolução. Mas uma parte considerável dos líderes de GECELs que têm feito esta revolução acontecer, nunca pegaram o microfone, nunca estiveram à frente da igreja. Eles fazem uma revolução anônima. Eles produzem um ambiente de transformação anonimamente. E uma boa parte deles não querem aparecer, não querem ser vistos, eles querem servir. E esta talvez seja a grande diferença entre a igreja de programas e a igreja em pequenos grupos. Na igreja de programa, uma boa parte das pessoas querem ser vistas. Enquanto que na igreja de pequenos grupos, na igreja em célula, as pessoas querem servir. E isto digo para vocês com muita particularidade, porque tive a experiência de pastorear esses dois programas, esses dois projetos. E vejo que é muito claro em que um se evidencia o desejo de ser visto e no outro se evidencia o desejo de servir. E isso faz toda a diferença dentro de um projeto como esse. GECEL é um projeto para quem ama relacionamentos. Este talvez seja um ponto crucial na vida de alguns líderes. Tem líderes que não gostam de se relacionar com pessoas. Tem pastores que não gostam de se relacionar com pessoas. E então, para esse que tem dificuldade de relacionamento, realmente, GECEL não é um bom caminho. Você vai ter que abrir a sua casa, você vai ter que receber pessoas, você vai ter que se conectar a pessoas, você vai ter que viver com pessoas, você vai andar com pessoas. Eu tenho vivido uma prática relacional muito interessante. Eu não faço viagens sozinhos, eu sempre viajo em bando. Aonde eu vou, eu levo um bando de crente comigo. As minhas ovelhas, parte dos meus líderes, aqueles que estão comigo, os mais próximos. Porque nós entendemos que cada momento da nossa vida pode ser melhor aproveitado se estivermos com uma pessoa do nosso lado. Alguém que conosco caminha na nossa caminhada. Alguém com quem nós trabalhamos para inspirar, motivar, treinar e preparar para um grande ministério. Então, o foco do GECEL é relacional. Se você tem dificuldades com relacionamentos, eu diria que esse não é um projeto para você. Continue rodando a igreja de eventos, porque nela você chega na hora que já começou, entra pelos fundos do altar, se for possível, sai antes de terminar, fica satisfeito com a igreja cheia e não precisa encontrar pessoas. Na igreja, em pequenos grupos, essa prática ela não é possível. Você precisa se relacionar, estar com pessoas, comer com pessoas, sentar à mesa com pessoas. Você vive uma realidade da mesa. A realidade de uma igreja em pequenos grupos é uma mesa, é um lugar de comunhão, é um lugar de celebração pela comunhão e pela vida das pessoas. GECEL é um projeto para quem ama ganhar e pastorear pessoas. Os melhores líderes que tenho aqui, as pessoas que têm tido um resultado mais extraordinário no crescimento dos GECELs, são aqueles que têm o dom da evangelização, o dom de evangelismo e o dom do pastoreio. Eles gostam de ganhar e gostam de cuidar. Então, isso tem a ver com esse desejo nato nosso de querer investir em vida de outros. Igreja de pequenos grupos é um avião de duas asas. E é esta fala da maioria dos líderes das igrejas de pequenos grupos. E quais são essas duas asas? O pequeno culto doméstico e o grande culto de celebração. Então, o que uma igreja de pequenos grupos precisa ter de bom? Uma boa reunião doméstica e uma grande reunião de celebração. Na grande reunião de celebração, nós encontramos todos os membros e produzimos uma palavra inspirativa, alimentamos o povo com o Evangelho da Graça, e na sexta-feira nós vamos abordar especificamente isso. Qual é o alimento que nós servimos para o nosso povo, para ser ruminado nos GECEL no decorrer da semana, e isso tem a ver com o culto de celebração. Então nós fazemos cultos inspirativos, buscamos uma palavra de Deus, procuramos trazer um alimento consistente para que naquele culto de celebração, que é substância, pura palavra, tutano, possa alimentar esta igreja, produzir neles o desejo de crescer, de avançar e eles compartilharem isso na vivência dos pequenos grupos no decorrer da semana. Então entenda uma coisa, um avião não tem 6 asas, um avião não tem 4 asas, o avião precisa de 2 asas para poder voar. Pequeno grupo e um grande culto de celebração. Por que falo isso? Porque sei que muitas pessoas gostam de muitos cultos, diversos cultos, cada dia um culto. Quanto mais culto você tem na tua igreja, menos é a possibilidade de você crescer durante a semana com o projeto GECEL.
Porque como é que você vai realizar cultos 3, 4 vezes por semana, ainda vai ter mais um tempo para o GCL, ainda mais um tempo para treinar os líderes, para poder fazer o discipulado, isso se torna inviável. Não é? As igrejas que querem caminhar na visão dos pequenos grupos, elas precisam enxugar as suas agendas, a começar pela quantidade de culto que realizam. Uma quantidade exacerbada de culto durante a semana inviabilizará o projeto. Você precisa ter um culto muito bom aos domingos e uma pequena reunião extraordinária no decorrer da semana. Para a gente chegar aqui ao finalizar dessa história e passar por um debate interessante, o que é GCL? É um grupo de 7 a 15 pessoas que se reúnem uma vez por semana numa casa ou num espaço distinto do prédio da igreja para ser e viver a igreja com o objetivo de promover a evangelização, o discipulado, a comunhão, o serviço cristão, visando a multiplicação. Então, na nossa análise, quem dá o crescimento é Deus. Quem produz o crescimento do reino é Deus. Quem faz a igreja se multiplicar é Deus. Nós, como homens, produzimos um ambiente de evangelização, de discipulado, de comunhão e de serviço cristão. Isso nós podemos fazer. Isso nós podemos realizar. Isto cabe a nós. E a partir do momento que esta igreja entendeu que nos seus pequenos grupos haverá um ambiente de evangelização, de discipulado, de comunhão e de serviço cristão por meio dos dons espirituais, esta igreja necessariamente experimentará a multiplicação. Então, para nós, diferente de alguns outros aí que entendem de uma forma diferente, a multiplicação é o resultado de uma igreja que compreendeu a missão de evangelizar, discipular, integrar pela comunhão e levar as pessoas a frutificar através dos dons espirituais e servir no serviço cristão. Aí está a característica de uma igreja que cresce. Nós entendemos que o crescimento da igreja é obra do Espírito. E o que nós vamos fazer é apenas propiciar esse ambiente para que isso possa acontecer. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. E preciso crer nisto, porque em todo o tempo da história da igreja, a igreja que estava sobre a terra acreditava que eles eram a última igreja sobre a face da terra. Isso não pode ser diferente conosco. Eu não acredito que vou morrer, eu acredito que vou ser arrebatado. Eu tenho uma expectativa que participarei do arrebatamento. Para mim, o arrebatamento é coisa desta geração. Para mim, estamos vivendo os últimos dias da história da igreja sobre a face da terra. E esta igreja, dos últimos dias, fará a maior colheita de todos os tempos. E para se fazer a maior colheita de todos os tempos, nós precisamos só de 2 coisas: ceifeiros e celeiros. E é isto que o projeto GCL Brasil se propõe a fazer. Treinar ceifeiros e preparar os celeiros. Os ceifeiros são os líderes dos GCLs, aqueles que estão sendo preparados para entrar pelo mundo afora e fazer a maior colheita. Os celeiros são as casas, onde essas pessoas serão recebidas, integradas, discipuladas. Ali irão aprender sobre os dons, ali irão desenvolver os seus dons, ali irão servir e certamente produziremos a maior colheita de todos os tempos a partir dessa realidade. O que você precisa para ter um ministério extraordinário, o que você precisa para fazer acontecer neste tempo, o que você precisa para colher de forma abundante? Você precisa de ceifeiros e de celeiros. Com esta palavra, eu encerro a minha fala e transmito para o pastor Rafael aí a oportunidade de encerrar com vocês neste momento. Que palavra inspiradora, né? Eu quero desafiar você agora a comentar aí no chat do YouTube uma frase que te marcou nessa primeira parte da noite de hoje na conferência. Eu anotei aqui algumas, né? Eu anotei aqui que GCL é um projeto relacional. Eu anotei também que através do GCL vivemos relacionamentos saudáveis. E uma outra frase que me marcou bastante é: servir é melhor que ser visto. E todas essas frases que eu marquei me lembram, né, sobre os fundamentos do GCL. O GCL é um projeto de ser e viver igreja que se fundamenta em comunhão, discipulado, evangelização e serviço cristão. A comunhão, o discipulado, a evangelização e o serviço cristão fluem naturalmente em toda a igreja através desse projeto maravilhoso. Então comenta aí, fale alguma coisa, uma frase que te marcou nessa primeira parte aqui da palavra do pastor Gilberto. Quero te desafiar também a tirar aí alguns segundos, né, do chat, feche o chat aí por alguns segundos e curta o vídeo, né, esse vídeo que você está assistindo. É só você fechar aí no X o chat por alguns segundos, curtir, para nos ajudar a impulsionar esse vídeo, essa transmissão. E aí, após isso, você volta para o chat aí para continuar participando. O sorteio de hoje é esse livro aqui,
Edificando uma Igreja de Pequenos Grupos. É um clássico, é um livro clássico para as igrejas que se organizam em pequenos grupos. E o critério para você participar do sorteio é ter no comentário a hashtag GECEL. Então, marque aí, fale uma frase, comente aí com a hashtag GECEL e você vai participar desse sorteio. Então, agora nós vamos para uma conversa, né? Um debate. E nessa conversa nós temos o pastor Gilberto e eu já quero apresentá-lo também fazendo menção ao livro que ele escreveu. É um livro que nos direciona, é a visão de pequenos grupos na perspectiva wesleyana. Então aqui está o livro do pastor Gilberto, Visão e Prática dos Pequenos Grupos. Esse livro, você consegue adquiri-lo no site www.gecelbrasil.com.br. Lá você encontra, e aí eu estou fazendo menção justamente para chamá-los, né? Aqui está o pastor Gilberto, coordenador geral do GECEL Brasil, e também está hoje para participar dessa conversa o aspirante Gustavo. O Gustavo tem uma história muito bonita e um testemunho muito bonito no projeto GECEL. Ele já foi líder de GECEL, faz parte das primeiras gerações de líderes aqui na Igreja Industrial. Depois ele se tornou um supervisor de GECELs, e uma pessoa referência nessa função, multiplicou setores, e agora o aspirante Gustavo é um coordenador de GECEL, né? Creio que muito em breve será um dos pastores também que integrará a equipe ministerial aqui no Industrial. E nada mais importante para nós essa noite do que ter alguém que nasceu na liderança, foi crescendo na estrutura e que sabe os caminhos para participar dessa conversa. Então, passo agora a bola para o pastor Gilberto e o aspirante Gustavo para conversarmos aí sobre pequenos grupos. Mande sua pergunta aí no chat também, tá bom? Vamos lá. Joia. Muito bom, pude compartilhar com vocês um pouco daquilo que está no meu coração, mas eu gostaria de iniciar esse momento apresentando para vocês o Gustavo, como o Rafael acabou de fazer. O Gustavo é aspirante, alguém que tem uma experiência já de bom tempo com os pequenos grupos, e aqui agora ele exerce uma função de coordenador de GECEL. Só para que você entenda como é que funciona o nosso esquema, nossa organização, a cada 5 grupos de GECELs nós temos um setor, e cada setor é liderado por um supervisor. E a cada 5 supervisores nós formamos uma área. E aí um pastor assume a coordenação desta área com até 5 supervisores. Então, o Gustavo, ele é um coordenador de área, ou seja, ele é o líder de supervisores, né? Ele cuida de setores, ele cuida de líderes que cuidam de líderes. E eu gostaria que o Gustavo compartilhasse com a gente um pouquinho dessa sua experiência e a sua prática, a vivência dele aqui na igreja, né? Nesta igreja, e de como que essa prática tem motivado a sua vida pastoral e ministerial e esse chamado para servir. Boa noite a todos, que Deus te abençoe, né? Espero que realmente sejam dias inspiradores, que Deus possa abrir os nossos olhos para um momento tão oportuno, né, em que os campos estão brancos e Deus tem levantado tantos homens e mulheres, né, dispostos a colher esses frutos. Quando eu cheguei aqui na igreja, pastor, pastor Gilberto já estava trabalhando com pequenos grupos, já estava investindo, mas ainda não tinha uma cultura de multiplicação. Foi então que nós chegamos e começamos a trabalhar juntamente com ele, com pequenos grupos, e a gente conseguiu enxergar, eu consegui ver que era um trabalho que podia nos ajudar muito, era uma forma de ser e viver a igreja que nos levaria a dinamizar tudo aquilo que Deus tinha colocado nos nossos corações. Até então a gente não sabia muito bem como evangelizar, a gente não sabia muito bem como cuidar, nós não sabíamos como manter as pessoas na igreja, nós não tínhamos uma estratégia de como fazer isso. E através do pequeno grupo, através do GECEL, nós conseguimos de uma maneira muito simples aplicar tudo aquilo que Deus tinha colocado em nossos corações. Então, como é o pilar dos nossos GECELs, o evangelismo, a gente conseguiu entender de uma maneira prática e de uma maneira que funcionava como evangelizar as pessoas. Então agora nós temos alcançado nos nossos GECELs, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho,
todas aquelas pessoas que estão perto de nós, nós temos levado para o GECEL e isso tem tido um resultado extraordinário. E aquelas pessoas chegam no GECEL, a gente tem a oportunidade de discipulá-las. Como que nós trabalhamos isso? A palavra do Senhor diz, Mateus escreve no livro, no seu livro, né, Jesus dizendo que nós precisávamos ganhar as pessoas, mas também nós precisávamos ensinar as pessoas tudo aquilo que a gente tinha aprendido. Então, no GECEL, nós aprendemos, nós entendemos como fazer, como ensinar, como guiar as pessoas, como auxiliar as pessoas a permanecer no Evangelho, a permanecer em Cristo, a permanecer na igreja. Através dos pilares, nós entendemos um pouco mais profundo a comunhão, que não é somente um momento de comer ou de beber, é um momento de compartilhar a sua vida e permitir que as pessoas compartilhem a vida contigo. É o momento em que nós deixamos de ser estranho para as pessoas que estão chegando no GECEL e passamos a ser amigos, passamos a ser irmãos, passamos a convidar as pessoas para estar dentro dos nossos lares e ser convidado a estar dentro dos lares das pessoas. E dentro dessa forma de ser e viver a igreja, nós conseguimos conectar as pessoas. Somos pedras vivas na edificação de um templo, como diz Pedro em sua carta, e aí nós entendemos que à medida que nós vamos conectando as pessoas ao pequeno grupo e às outras pessoas, nós estamos servindo a Deus, dando a essas pessoas um senso de pertencimento. Sabe o que é muito legal no GECEL, pastor Gilberto? É que as pessoas estão lá fora. Elas entram nos nossos GECELs, elas entram nas nossas casas e daí 1 mês, 2 meses, elas estão dizendo que o GECEL já não são mais de outras pessoas, já trata o GECEL como sendo seu GECEL. Isso é senso de pertencimento. E quando nós temos senso de pertencimento, dificilmente nós abandonaremos aquele lugar para ir para outro lugar, ou abandonaremos a nossa fé para ir viver uma vida sem fé. Então, GECEL, pastor, nos ajudou muito na nossa caminhada, no nosso trilho, no nosso aprendizado, no nosso convívio, na comunhão, e também nos deu uma diretriz de como fazer. Isso tem se tornado habitual, isso tem se tornado uma coisa muito simples no meio da nossa igreja. As pessoas não estão se esforçando mais para poder evangelizar. Não tem um dia de evangelismo, vamos sair no domingo para evangelizar, vamos sair depois do culto de domingo para evangelizar. Não. Agora não é só uma pessoa, o evangelista da igreja, que vai atrás das pessoas. Cada GECEL, cada grupo pequeno, cada casa tem buscado aquelas pessoas que estão perto deles para trazê-los para dentro do GECEL. Isso tem sido uma oportunidade sensacional que Deus tem nos dado de ganhar famílias e pessoas queridas neste lugar. É isso, a conexão geracional, a conexão de vida, relacionamentos, né? É um ambiente agradável, um ambiente de cuidado, né, especial. Fala para a gente um pouquinho de como é que é o seu programa agora para cuidar desses líderes. Como é que você faz? Como é que você consegue, por exemplo, se conectar? Como é que você se conecta a esses líderes que estão sob a sua responsabilidade? Então, a função de coordenador para mim é muito nova, né? Então eu passei durante alguns anos na igreja supervisionando outros líderes. Então nós já tivemos sobre a nossa supervisão 6, 7 líderes, nós multiplicamos a supervisão, pegamos um desses líderes que se tornou supervisor juntamente conosco e a supervisão ela foi multiplicada. Mas enfim, como que eu trabalho com esses líderes? Qual que é o relacionamento? Nós temos gerado com os nossos líderes um relacionamento amigável. Então nós somos amigos dos nossos líderes. E a partir dessa amizade, a partir desse convívio, a partir do dia a dia, nós conseguimos compartilhar com eles acerca do Evangelho. Nós conseguimos compartilhar com eles através da vida na vida, o caráter de Cristo. Então essas pessoas que caminham conosco mais de perto, as pessoas que estão conosco no domingo, num jantar de domingo, esses líderes estão conosco numa sexta-feira à noite, fazendo um churrasco, às vezes comendo uma pizza, às vezes a gente sai da igreja e vai comer a pizza com os nossos líderes. A gente é muito intencional. Nós vamos sair com essas pessoas, nós nos relacionamos com eles, mas sempre visando o crescimento deles e nós. Então, mensalmente a gente se reúne através
né, ultimamente através de um aplicativo, para que a gente possa compartilhar algumas coisas, compartilhar algumas bênçãos, compartilhar também algumas dificuldades, alguns tropeços da vida, porque é muito importante a gente ter no meio da igreja alguém que a gente confie, alguém que a gente possa compartilhar com ele os nossos tropeços, as nossas dificuldades, os nossos delitos, e uma pessoa que confia em nós, que sabe que Cristo tem algo poderoso para fazer através de nós, mesmo com todas as nossas debilidades. Então nós temos mantido um relacionamento muito bom com os nossos líderes, e agora, né, mais recentemente, com os nossos supervisores, temos nos aproximado um pouco mais dos supervisores que supervisionam os líderes. Então assim nós podemos guardar a visão, assim nós podemos caminhar todos juntos na mesma direção, porque GCL é um negócio muito simples, é muito mais relacionamento do que qualquer outra coisa. Então nós precisamos entender que a moeda principal, a moeda mais valiosa desse tempo que nós estamos vivendo é o relacionamento. Então, através do relacionamento, pastor Gilberto, nós temos alcançado muitas pessoas. E através desse relacionamento na mesa, desse convívio, nós temos conseguido discipular as pessoas, ensinar, trocar experiências bíblicas, trocar experiências daquilo que Deus tem falado e feito através das nossas vidas e também nas nossas vidas. Então, nós temos crescido muito, mas não é simplesmente como líder e como liderado. É como família, como igreja, um suportando o outro, um sendo suporte do outro. E isso tem sido edificante no nosso meio. Isso mudou a nossa realidade de viver. Quando o pastor vinha na igreja, pregava no culto de domingo, pregava no culto de terça-feira, íamos embora, uma igreja com 100, 200 pessoas, poucos de nós conseguimos conviver com o Senhor. Agora, nós temos em nossa igreja 30, 40, 50 pessoas pastoreando outras pessoas. Isso é maravilhoso. Amém. Isso é poderoso. Muito e o nosso crescimento se torna exponencial, como o Senhor disse, por causa disso. Isso. Cada um de nós temos um ciclo de relacionamento muito grande. Então somos 50 líderes hoje, cada um de nós se relaciona com quantas pessoas? Sim. Cada casa que nós nos reunimos se relaciona com quantas pessoas? Olha o potencial de crescimento, olha o Sim. potencial de evangelização que nós temos. Tudo isso porque nós escolhemos uma forma de ser e viver igreja. E essa forma é pequeno grupo, essa forma é GCL. Amém. Muito bom, nós estamos aqui pipocando de perguntas, né? Não sei se a gente vai conseguir responder a todas, algumas desafiadoras, e eu vou preparar uma palavra especial para esses amiguinhos aí que estão me cutucando em relação à escola bíblica dominical, tá certo? No final eu vou falar para vocês a minha visão, o meu pensamento que está no meu coração sobre escola bíblica dominical. Já que vocês fazem questão de me cutucar constantemente sobre isso, guarda para o final que nós vamos conversar sobre esse tema. Mas eu quero agora perguntar ao Gustavo sobre essa dinâmica da escola, né? Na sua visão, como você hoje é um dos professores, você é professor do curso, né, de Visão em Prática aqui, o responsável pelo módulo Visão em Prática, né? Como é que esse módulo Visão em Prática tem sido ministrado e qual a importância desse curso na vida dessas pessoas e na preparação desses líderes de Excelsior? Pastor, se o senhor não me fizesse a pergunta, eu estava com ela preparadinha aqui para poder eu me fazer a pergunta e responder. Olha, quando eu penso em escola de formação de liderança, eu não consigo separar essa escola com aquilo que os discípulos viveram, com aquilo que aqueles 70 discípulos que foram enviados por Jesus viveram. Porque normalmente na igreja, nós estamos aqui no domingo, nós estamos aqui no sábado, nós estamos na escola bíblica dominical, nós estamos na terça-feira, mas a gente não tem um programa de formação de líderes. A gente não tem um programa em qual nós podemos capacitar as pessoas para viver Mateus 28:18, para viver a grande comissão. E a escola de formação de liderança, ela chegou para dar um direcionamento muito especial às pessoas. Eu queria citar aqui uma pesquisa de Joel Kominski, que ele diz o seguinte: uma pessoa que vai à igreja, se ela é visitada dentro dos 2 primeiros dias próximo a que ela foi na igreja ou no pequeno grupo, ela tem a possibilidade de retorno de 82%. Mas essa possibilidade de retorno é se uma pessoa leiga visitar.
Estranho, pastor, que se um pastor for visitar a mesma pessoa com 36 horas, a possibilidade dela retornar para a igreja, ela cai pela metade. Então, nesse contexto da pesquisa do Joel Kominski, nós entendemos o potencial Amém. Tivemos um no break, né? Uma parada técnica. Isso não estava nos planos. Eu já pastorei essa igreja há 11 anos e posso dizer para vocês que isso deve ter acontecido comigo aqui pela segunda vez. Não mais do que isso, né? Mas Deus tem os seus propósitos e nos dá a graça de poder vencer em meio a todas as adversidades, não é? Estamos entendendo claramente que há um propósito de Deus em nos mover, em nos revelar, em trazer aos nossos corações uma revelação clara sobre a sua dinâmica. E nós acreditamos que Deus se move por meio das gerações, através dos nossos ministérios, através das nossas equipes pastorais, para fazer uma obra transformadora nessa geração. Para mim tem sido desafiador estar com vocês a semana inteira, nos preparando para isso, e sabendo que nós iremos ter alguns percalços, iremos sofrer algumas consequências, alguns ataques, e alguns deles de forma que não se tem como prever. Vimos aqui todo o bairro acabar a luz de uma hora para outra, né, em alguns minutos, muito pouco tempo, mas como digo para vocês, em 10 anos que estou nessa casa, essa é a segunda vez que eu presencio esse momento, né? Voltando para a dinâmica da nossa proposta, dos pequenos grupos, nós estamos falando exatamente dessa dinâmica da escola, né, de como essa escola atende hoje. Nós temos aqui no prédio funcionando uma escola de treinamento, de formação de líderes de GCELS, que a cada semestre forma em média de 70 a 80 pessoas. É um grupo muito considerável, pensando numa realidade de uma igreja local e de algumas igrejas que participam conosco desse projeto. Nós temos entendido claramente que é possível fazer uma transformação das pessoas à medida em que elas são ensinadas e treinadas, que recebem uma revelação de como fazer acontecer, não é? A escola de formação de líderes tem exatamente esse objetivo: treinar as pessoas para fazer com que o projeto possa acontecer de uma forma dinâmica, integrada, dentro da visão da igreja e podendo comunicar isso a outras gerações. Então, o que nós objetivamos com a Escola de Formação de Líderes de GCELS? Treinar pessoas, capacitar pessoas, acompanhar pessoas no seu crescimento, no seu desenvolvimento espiritual e intelectual, para que ela possa fazer bem essa missão de pastorear pessoas. E o Gustavo, ele lidera exatamente o módulo de visão e prática, não é? Que hoje tem uma turma que está sendo preparada para assumir GCELS. Dos que você hoje tem dentro da sua turma, quantos já são líderes? Você tem mais ou menos essa ideia? Ou estão sendo preparados para ser líderes? Como é que é essa dinâmica lá? Fala para a gente. Na turma que nós temos hoje, está aí entre 15 e 17 pessoas, nenhum deles ainda são líderes. Mas a turma está muito motivada, a turma está querendo, a gente vê, né, nessa última semana, uma jovem me procurou, eu estava ali apagando o quadro, finalizando a aula, e ela muito contente que agora ela é líder em treinamento no grupo dela. Ela veio me contar aquilo com um brilho no olhar. E a cada aula que eu preparo, que eu entro para dar uma aula para aqueles irmãos, para aquelas pessoas, eu olho para aquela turma e o sentimento que eu tenho é que nós estamos preparando pessoas para ir lá fora ganhar outras pessoas. Então o sentimento é muito bom, mas muito melhor do que o sentimento é viver algo tão maravilhoso, que é ver uma pessoa simples, recém-chegado na igreja, que muitas vezes acha que nunca vai poder fazer nada. E de repente, daí 1 ano e meio, 2, é um líder de GCEL com grande potencial, ganhando pessoas, motivando os membros do seu GCEL, multiplicando o GCEL. Então hoje nós não vivemos mais aquela realidade que vivíamos, onde 20% da igreja trabalhava para que 80% pudesse desfrutar. Hoje nós vivemos o contrário, nós vivemos 80% das pessoas trabalhando para edificar a igreja. E essas multiplicação de GCEL, esse ganho potencial de pessoas para poder ir lá e colher
Esses frutos só podemos ter através da escola de formação de líderes. Hoje nós temos GCELs que explodiram, tem 40, tem 30 e poucas pessoas, estão precisando multiplicar. Nós estamos querendo acelerar o nosso processo, porque nós temos casa, nós temos pessoas e ainda nos está faltando líderes para multiplicar, líderes para poder assumir novas casas e assumir novos grupos. Então a escola de formação de liderança, ela tem um propósito, é preparar pessoas para ser e viver igreja. Amém. Eu quero aproveitar aqui para responder algumas perguntas que nós estamos recebendo, e algumas muito interessantes e desafiadoras, né? E talvez eu comece de cima para baixo, de baixo para cima, das últimas para as primeiras, vamos ver o que vai dar aí, né? Mas chegou uma pergunta aqui do Giacomo Lobo, que é muito interessante. Ele diz assim: como fazer uma igreja multigeracional com os GCELs, se na nossa igreja tem um movimento de troca de pastores e a cada concílio? E muitas vezes o pastor tem uma visão diferente. Olha, eu tenho dito o seguinte: nós não podemos, a risco de perdermos a oportunidade de crescermos ministerialmente, deixarmos de abraçar uma visão por causa dessa questão da itinerância. O que eu tenho a dizer para vocês é que, estando na Igreja Wesleyana já há esses 38 anos, eu tenho observado que, nesses últimos anos, a itinerância tem sido feita de uma forma mais inteligente, considerando as realidades das igrejas, necessidades dos pastores e, acima de tudo, os projetos que estão sendo realizados. Há muitas igrejas nossas, por exemplo, como é o meu caso, né, eu estou pastoreando já há 22 anos, essa é a minha segunda igreja. Eu estive 11 anos em uma igreja, estou indo agora há 11 anos para uma outra igreja. Pastor Aguinaldo Valadares ficou 11 anos, 10 anos na igreja de Mantiqueira. Pastor Fabiano ficou 15 anos na igreja de Cataguases. Então nós temos sim um histórico de pastores que têm permanecido. Sabe, Giacomo, eu acho que talvez um dos grandes problemas que leva à mudança é um pastor não ter um projeto para aquele lugar. Porque quando você está desenvolvendo bem um projeto e esta igreja está em crescimento, né, para um bispo é complicado mexer com um pastor que está bem no meio da sua comunidade. E se esta prática da itinerância no passado, ela foi feita assim, sem levar em conta alguns princípios, não é mais a prática hoje. A maioria das nomeações levam em consideração a necessidade do obreiro, a necessidade da igreja local e um plano regional. Então, eu diria o seguinte: hoje, eu estou nessa igreja aqui, estou desenvolvendo um projeto de GCEL, e eu gasto tudo que tenho para ele. Se eu sair dessa igreja e for levado para outra igreja, tudo que eu produzi durante este ano e tudo que eu aprendi fazendo acontecer aqui na igreja industrial, me ajudará a desenvolver ainda mais rapidamente esse projeto numa outra igreja onde estarei começando. Né? Agora, infelizmente, existem sim alguns obreiros que não têm essa visão. Então eu creio que o Conselho Ministerial Regional de cada região, ele vai ter que ter nesse momento que estamos vivendo, né, vamos dizer, porque se nós fizermos uma análise, a questão dos GCELs, né, e o crescimento das igrejas em GCELs é um fato novo no nosso meio. É algo desse último sexênio, não é? É algo dos últimos 6 anos. Então, eu tenho compreendido que, a partir deste momento, dessa mudança e deste crescimento das igrejas nessa dinâmica, os bispos estarão, sim, comprometidos em nomear pastores que têm um chamado para trabalhar com GCELs para igrejas que já estão envolvidas com GCELs. E não acredito que os bispos nomeariam pessoas que são contra GCELs para pastorear uma igreja que vive a prática do GCEL. Agora, é preciso que nós, wesleyanos, entendamos esse processo da mutação. Porque assim como eu falei de um processo que está acontecendo de mudança na minha igreja local, isso também vem acontecendo a nível regional e a nível geral. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Nós precisamos de tempo. Né? Então, na minha análise, as nomeações e a mudança, a itinerância, ela tem se tornado a cada período, a cada tempo mais inteligente e tem atendido sim essa necessidade das igrejas em GCELs com pastores que possam trabalhar essa visão. Isto foi muito claro para nós aqui da segunda região, na escolha do pastor Calegari, por exemplo, para assumir a igreja de Cataguases, né, que era a maior igreja da segunda região em pequenos grupos. Nós sabíamos que precisávamos de um obreiro que tivesse a capacidade de continuar rodando aquela roda que ali estava rodando. Então o pastor Calegari foi deslocado de Manaus, né, da 4ª região, para a 2ª região, para atender essa necessidade. Então eu vejo que esta realidade ligada à itinerância, ela está se adequando, né, com o passar do tempo e com o avanço aqui do nosso projeto GCEL. Né? Muito boa a sua pergunta, muito interessante, inteligente, e eu achei que era propício começar por ela. Há uma outra aqui, do Edson: existe um ambiente propício para a multiplicação, além do número de integrantes dos GCELs? Sim. Né? Há algumas coisas que para nós precisam estar bem definidas para a multiplicação dos GCELs, que vem antes do número, que é, por exemplo, a formação de líderes.
Como é que você vai multiplicar um GECEL? Você às vezes até tem gente para fazer a multiplicação, e às vezes até tem a casa. Mas se você não tem um líder, como é que você vai fazer essa multiplicação? Nós precisamos estar trabalhando nisso, pastor, desde o início do GECEL. Se nós multiplicamos um GECEL, ou se aconteceu um GECEL inicial na sua igreja, primeira atitude que nós devemos tomar como líderes é estabelecer uma diretriz para a escola de formação de liderança e levar as pessoas para a maturidade, que é o primeiro módulo. Então a gente não precisa esperar o GECEL crescer para trabalhar com o futuro líder, ou com o nosso líder em treinamento. Antes que isso aconteça, nós já precisamos introduzir os membros do GECEL no maturidade. E o maturidade, ele não é simplesmente um curso para que você possa liderar um GECEL. Todos os membros do nosso GECEL, que são recém-chegados ou que já estão mais antigos na igreja, eles precisam passar pela maturidade. Maturidade, ele tem um conteúdo extraordinário, que muitos de nós ainda não ouvimos falar com tanta profundidade. E daí por diante nós caminhamos com visão e prática, depois do visão e prática com liderança, para quem vai liderar, e depois do liderança nós temos liderança avançada para aqueles que já se multiplicaram e podem se tornar supervisores de outros líderes. Sim, com esta palavra do Gustavo, eu creio que a gente consegue responder em parte, né, uma pergunta também inteligentíssima, para mim uma das perguntas mais brilhantes que apareceram aqui no grupo, né, do pastor Sandro Luiz de Souza. Como fazer para preservar a visão doutrinária da igreja com tantas pessoas assumindo a liderança de pequenos grupos, vinda de outra denominação, já com a visão dos pequenos grupos? Olha, você abordou uma coisa muito, muito top, né? Então, há duas coisas que tem que se fazer. Primeiro, essas pessoas têm que ser treinadas. Elas precisam estar dentro da escola. Então, para que alguém assuma a liderança de um GECEL, ele passa pelo curso de maturidade. Ele foi pastor da igreja batista não sei de onde. Ao chegar aqui, ele entra no curso de maturidade. E ele vai fazer o curso de maturidade junto com aquele aluno que foi batizado agora. Porque no curso de maturidade nós vamos ministrar a nossa perspectiva de graça, como nós compreendemos isso e como nós ministramos para o povo. Mas o mais interessante, o pastor, para poder resolver essa questão, é que os líderes de GECELs, eles não têm liberdade para ministrar nos GECELs o que eles querem. O que eles vão ministrar nos GECELs é a palavra pastoral que foi pregada no domingo. Então, quem determina o nível de conhecimento e a doutrina da igreja, né, e o que vai ser ministrado e o que vai ser seguido é a palavra pastoral no domingo. Por isso que nós vamos ministrar na sexta-feira uma palavra muito especial sobre o Evangelho da Graça. Né? Como que o Evangelho da Graça se integra a essa realidade dos pequenos grupos. Então, não há nenhuma dificuldade de você ter tantas pessoas liderando os pequenos grupos, quando essas pessoas foram preparadas e quando elas estão ministrando uma palavra que foi preparada pelo pastor da igreja. Então não há uma liberdade para que o líder do GECEL ministre o que ele quiser ministrar. Ele vai ministrar na reunião da semana a mensagem pastoral que foi pregada no domingo à noite. Então não há nenhuma dificuldade, viu, meu pastor? Pode ficar tranquilo que ninguém vai fazer do GECEL ou daquele lugar um ninho para propagar ou para disseminar doutrinas contrárias à igreja. Aliás, nós não temos esse problema. Aqui nós temos centenas, dezenas de GECELs, acredito que nós devemos chegar na casa de uns 50, e eu não tenho essa dificuldade, não tem nenhum líder falando, proclamando ou pregando algo diferente daquilo que nós pregamos no domingo. Tá? O programa de GECEL, como nós estabelecemos, como foi escrito e colocado no Visão e Prática, né? Já foi falado sobre ele trata muito claramente qual é o perfil, como é que nós vamos trabalhar e como vamos evitar esta dificuldade na condução da igreja, tanto no aspecto doutrinário quanto no aspecto de liderança. Né? Há uma outra pergunta aqui que eu também achei muito interessante. Gilberto, e vale a pena lembrar também que os supervisores, como guardião da visão, nós estamos constantemente nos nossos GECELs. Sim. Então ali a gente vai alinhando a visão, a gente vai ensinando, a gente vai conduzindo os nossos GECELs da mesma maneira. Então você entra num GECEL, sai dali e vai no outro, você vai ver que ele tem um começo, um meio e um fim. São todos muito, muito parecidos. Então é por isso que a gente tem uma segurança para abrir mão, né, de pastorear sozinho uma igreja, para que uma dezena, duas dezenas, dezenas de centenas de pessoas nos auxiliem nesse pastoreio, porque a supervisão é algo bem feito no nosso meio.
Muito top. São muitas as perguntas, né? E está ficando difícil de conseguir responder todas elas, né? Uma pergunta aqui, eu já falei um pouquinho sobre isso, mas como... pastor, em relação aos mais antigos, como tratar a mente para que aceitem? Olha, veja bem, a gente precisa começar... Prestem atenção em 3 palavras. Escreva, se você puder escrever aí agora, escreva 3 palavras que serão decisivas em relação ao GECEL. Interesse, disponibilidade e intencionalidade. Nós precisamos começar a trabalhar com pessoas interessadas e disponíveis. Você pode ter um ótimo presbítero na tua igreja, mas se ele não tem interesse e não tem disponibilidade, ele não vai ser útil nesse projeto. Então você começa a trabalhar com os interessados e os disponíveis. Com os interessados e os disponíveis, e com a sua intencionalidade, você vai fazer acontecer algo nos próximos anos. E aquele que talvez tenha um pouco de dificuldade hoje de aceitar a visão, com o resultado dos trabalhos daqueles grupos, eles se convencerão. Então, quando eu assumi a coordenação geral dos GECELs na denominação, numa reunião com o Colégio Episcopal, eu fiz questão de deixar bem claro que eu não gostaria que o GECEL fosse um programa obrigatório dentro da igreja. Porque eu sabia que muitas pessoas não terão uma vocação, ou interesse, ou tempo para poder rodar esse projeto. Se eu estou dizendo aqui que você vai gastar uma média de 4, 5, 6 anos para começar a ver um resultado desses pequenos grupos, a maioria dos pastores que já estão na casa dos 60, 65, ele vai ter dificuldade de começar um projeto para ter resultado daqui a 6, 7 anos, quando ele já está largando, terminando o seu ministério. Então é preciso considerar essas questões. Então, desde o início, nós trabalhamos com 2 grupos de pessoas, interessados e disponíveis, e fomos intencionais. Se você alinha essas 3 palavras dentro do seu ministério local, você pega os interessados e disponíveis e leva-os intencionalmente a um grande trabalho de pequenos grupos. O resultado deles convencerá os demais nessa prática. Bom, estamos chegando aí a hora, né? Nós não queremos passar das 11h30, é um pacto nosso aqui. Tem muitas perguntas, talvez não consiga responder, mas eu quero falar um pouco sobre a questão do ensino, não é? De como eu entendo o ensino e como eu acredito no ensino. Para mim, a transformação da igreja virá através do ensino. Para mim, a transformação do homem acontece pelo poder do ensino. A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só há uma possibilidade de nós produzirmos uma transformação cultural, social, teológica, ministerial na vida das pessoas. Nós precisamos levá-las para um ambiente de aprendizado. E nós temos que fazer isso constantemente. É isso que nós fazemos aqui na Igreja Industrial. Nós promovemos em todo o tempo um crescimento de gente estudando, se preparando, né, motivando a continuar a estudar, seja aqui na nossa igreja, nos cursos que oferecemos, seja na igreja do pastor Pedro Estrela, nos cursos que ele oferece, seja a nível de teologia, a nível superior. Eu compreendo e entendo que a revolução passa necessariamente pela questão do ensino. E como é esse ensino? Esse ensino precisa ser bíblico. Ele precisa ser bem organizado, metodologicamente organizado. E todo ensino, toda escola, ela tem princípio, meio e fim. A escola tem o objetivo de formar alguém em alguma área, de levá-la a produzir um nível de conhecimento em um determinado nível, em um determinado objetivo, em uma determinada proposta. Eu entendo que nós precisamos ter dentro das nossas igrejas escolas bíblicas e boas escolas bíblicas que ofereçam inúmeros cursos de formação. Formação de líderes de GECEL, formação de supervisores, de coordenadores, de treinamento, para batismo, curso para casais, curso para quem já casou, curso para quem vai ter filhos, curso sobre a igreja de Efésios, curso sobre a graça, curso sobre o Antigo Testamento. Eu entendo que esta é a forma mais adequada que nós temos de produzir a transformação da nossa sociedade. Só que para mim, a escola precisa ter princípio, meio e fim. Eu não decido se vou a uma escola um dia da semana e daí a 3, 4 semanas eu volto naquela escola. Eu faço um curso. Eu intencionalmente me matriculo em um curso e ali eu faço sequencialmente, seja num trimestre, seja num quadrimestre, seja num semestre, seja num ano, um curso que tem princípio, meio e fim. E que ao final dele vai me dar um certificado, dizendo fulano fez um curso. Seja um curso de criação de filhos, seja um curso de casados, seja um curso da Universidade da Família, seja um curso de GECELs.
Eu entendo que nós precisamos produzir a transformação da nossa denominação por meio do ensino, por meio de uma escola, que precisa ser bíblica. Ela não precisa ser necessariamente dominical. Ela não precisa acontecer aos domingos. Ah, pastor, mas existem igrejas que têm boas escolas bíblicas dominicais. Vamos preservá-las. Vamos continuar a fazer aos domingos. Há um grupo bom de pessoas que pode estudar domingo de manhã. Maravilha! Você pode ter uma boa escola bíblica ao domingo de manhã? Top! Vamos fazer acontecer. A tua escola bíblica precisa ser no domingo à noite. Nós temos algumas realidades de alguns lugares que fazem isso sem nenhuma dificuldade. Existem algumas cidades que eu os conheci nesse giro pelo GECEL Brasil, em que existe uma cidade especificamente em que no domingo ela é uma cidade de feira. E no domingo todo mundo trabalha na feira. Então, no domingo, não é possível as pessoas irem nem à escola dominical, nem ao culto. Porque depois de trabalhar o dia inteiro naquela feira, eles não têm disponibilidade para estar no culto à noite. Então, o culto daquela igreja acontece no sábado, porque no sábado não tem nada. Toda atividade acontece no domingo. Então, no domingo, no sábado eles têm a escola, no sábado eles têm os cultos. Essa questão, né, de uma certa idolatria com o nome dominical, isso na realidade é preocupante. Porque para muitos, a escola tem que ser dominical. Ela não precisa nem ser bíblica. Pode ser só dominical. E esse é o grande problema. Nós precisamos de uma escola bíblica, que tenha princípio, meio e fim. Que alguém comece a fazer um curso no mês de fevereiro e que termine no mês de maio, de junho, de julho. Que comece a fazer um curso no mês de agosto e termine no final do ano, em dezembro. É preciso ter uma proposta de ensino direcionada em que as pessoas se inscrevam para aquele curso, façam aquele curso regular, recebam uma certificação, sejam acompanhadas, recebam uma nota, recebam uma avaliação, e assim elas possam crescer continuadamente no crescimento. Eu não acredito que conseguiremos fazer uma transformação dessa geração, senão por meio do ensino transformador, da proclamação das verdades transformadoras do Evangelho. Agora, nós precisamos repensar os modos. E aí, eu volto àquela prática. Odres velhas e vinho novo não vão dar certo. Estruturas velhas, com uma nova mentalidade, não funciona. Se você quer fazer algo dinâmico para Deus, sempre parta do princípio de que os teus odres precisam estar compatível com o tipo de vinho que você tem. Se você tem vinhos velhos, mantenha as suas odres velhas. Agora, se você tem vinhos novos, prepare as suas odres novas. Tá bom? Espero ter podido deixar bem claro qual é a minha compreensão em relação a este departamento, este órgão que é para nós tão importante. Rafael, para poder fazer aí o sorteio, e eu volto no final orando com vocês. Meus irmãos, essa noite te inspirou? Eu tenho certeza. Eu estou inspirado, eu estou saindo aqui com novas ideias, com o coração queimando, e tenho certeza, pelos comentários aí no YouTube, que você também foi inspirado nessa noite para liderar uma igreja que se organiza em pequenos grupos. GECEL é a nossa forma de ser e viver igreja. E agora chegou o momento do sorteio, né? Vamos ver quem vai ser o ganhador, né, do livro Edificando uma Igreja de Grupos Pequenos. Os meninos estão processando ali o resultado, né? São muitos comentários. Daqui a pouquinho aqui chega para a gente. E chegou. O vencedora, na verdade, né? A vencedora do livro Edificando uma Igreja de Grupos Pequenos é a Vitória Marte. Vitória Marte, que tem um comentário aí, certamente tem um comentário, #GECEL. Vitória Marte, para você ter acesso a esse livro, entre em contato conosco no Instagram do GECEL Brasil, @GECEL Brasil, manda uma mensagem lá no direct. E você também que está assistindo aí, que não ganhou o livro, te convido também a passar lá no Instagram do GECEL Brasil, @GECEL Brasil, curta esse Instagram. Também, quando você tirar uma foto do seu GECEL acontecendo aí durante a semana, né, e postar nos stories, marca o @GECEL Brasil e a sua foto também vai ser repostada para todo o Brasil aí ver o que está acontecendo na sua igreja local através dos pequenos grupos. Então, Vitória Marte, entre em contato lá no direct e você curta o @GECEL Brasil. E eu quero falar também rapidamente sobre amanhã, né? Eu estou com grandes expectativas para a terceira noite da Conferência Inspire-se 2021. Amanhã o nosso tema é Inspire-se para liderar
uma igreja que pratica o discipulado. Se você tem dúvidas sobre discipulado, se você não sabe o que é discipulado, se você deseja saber a importância do discipulado na igreja local por meio dos GCELs, mais do que isso, né? É uma necessidade você saber sobre a prática do discipulado, o que acontece, como fazer o discipulado. Amanhã, nossa noite será dedicada a esse tema. Você precisa criar expectativas e aqui, né, agradeço a todos e vou passar novamente para o pastor Gilberto a palavra. O pastor Gilberto também vai compartilhar aqui rapidamente a expectativa, né, sobre a terceira noite, amanhã, sobre discipulado. Meus irmãos, boa noite, pastor Gilberto, a palavra está contigo. Amém. Como nós nos propomos um pouquinho atrasado por causa da queda de energia, né? Mas eu suplico a Deus que a graça de Deus te envolva de uma forma extraordinária. Que todas as palavras que foram faladas possam ser compreendidas no ambiente de revelação e de discernimento espiritual. Que nós entendamos que fazemos parte de uma mesma igreja e temos um desejo de vê-la crescer de uma forma extraordinária. Mais do que fazer isso acontecer numa denominação, nós queremos que o reino de Deus se expanda. Estamos nos preparando para inspirar homens e mulheres para fazerem a maior colheita de todos os tempos. Inspire-se para liderar uma igreja multigeracional, organizada em pequenos grupos, que vive a prática do discipulado, resgatando os dons espirituais e proclamando o evangelho da graça. Que a bênção do Senhor, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra, especialmente os wesleyanos, que amo de coração. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.